meio ambiente, o Brasil tem boas e más notícias, boas e más recordações. O desmatamento na Amazônia Legal caiu ao menor nível desde que começou a medição. Mesmo assim, a área desmatada no ano passado corresponde a 4 vezes a cidade de São Paulo. A luta para proteger a floresta deu a Chico Mendes o principal prêmio internacional da ecologia há exatos 25 anos. O seringueiro seria assassinado pouco depois. O Brasil, que vai sediar a Rio+20 na semana que vem, está em pauta nesta edição do Jornal da Cultura. E você vai ver também outros assuntos importantes de hoje. Na CPI do Cachoeira, empresário do ensino detalha a venda da casa do governador Marconi Perillo ao contraventor preso e diz que tudo foi pago em dinheiro vivo. Pesquisa da Universidade de São Paulo mostra o temor da população com o aumento da violência. Grande parte dos entrevistados defende a pena de morte. Estudantes de universidades federais em greve tentam invadir o Ministério da Educação e entram em confronto com a polícia. Síria endurece relações com o Ocidente e expulsa diplomatas estrangeiros. Reino Unido lança desafio e promete pagar uma fortuna para o economista que resolver a crise. Nossa bancada tem hoje a assistente social e professora universitária Munazem e o economista Alexandre Schwartzman. Quase 40 milhões de animais silvestres são tirados das florestas brasileiras a cada ano, segundo estimativas de organizações não governamentais. No Dia Mundial do Meio Ambiente, vamos falar de tráfico de animais. Gaiolas completamente sujas e com alimentos estragados. O corrupião, famoso pelas melodias, está com as asas amassadas, sem cauda e com sinais de estresse. Os 13 pássaros resgatados hoje são exemplos do que chega todos os dias neste centro de animais silvestres no Parque Ecológico do Tietê, em São Paulo. A maioria é vítima do tráfico. O sagui é um dos hóspedes da casa. Retirado da mata e mal alimentado, não consegue mais andar. Está com raquitismo. São colocados em lugares muito pequenos, com baixa higiene, né? Então, muitos deles estão com problemas sanitários, com parasitoses, com deficiências nutricionais graves, né? E esses animais muitas vezes nem conseguem voltar para a natureza. A cada 10 animais capturados pelo tráfico, apenas um chega ao seu destino final. 9 morrem no momento da captura ou durante o transporte. Esses filhotes de cágado, por exemplo, os traficantes costumam colocá-los no bolso das roupas para driblar a fiscalização da polícia. O seu João tem um bichinho bonitinho, maravilhoso, que canta no caso de um passarinho, mas talvez ele não saiba que esse animal que tem lá é um pequeno animal em relação à quantidade de outros que morreram para ele ter aquele animal lá. O estado de São Paulo é o maior mercado do tráfico de animais silvestres do Brasil. Um negócio que movimenta cerca de 2 bilhões de reais por ano no país. Os animais são capturados principalmente nas regiões norte e nordeste. O crime prevê detenção de 6 meses até 3 anos. Mas, como é considerado um delito de baixo potencial ofensivo, o criminoso paga uma multa e cumpre a pena em liberdade. Aumentar a pena, só isso não é suficiente. A gente percebe porque às vezes a gente vai adotar providência de polícia e as pessoas às vezes não sabem que aquilo é crime. Nós precisamos trabalhar uma política de educação ambiental. A criança, desde pequenininha, tem que saber que o animal da natureza tem que ficar na natureza. Ele não pode ser caçado, capturado e ser traficado. Mesmo assim, está em discussão lá no Congresso um projeto de lei que aumenta as penas para o tráfico de animais. Nós conversamos por telefone com o autor da proposta, o deputado Ricardo Trípoli. O senhor acha que aumentar a pena aumentaria para quanto? Já que hoje ela não passa de 1 ano e a pessoa responde em liberdade. A proposta é pena de reclusão de 3 a 8 anos de detenção. Ou seja, a pessoa cumpriria a pena presa, não com direito a cumprir serviços sociais ou coisas do tipo. A ideia é que haja realmente uma penalidade dura para que as pessoas não cometam esse tipo de crime. Para que você tenha uma ideia, um filhote de arara-azul na Alemanha vale cerca de 20, 30 mil dólares, o que é extremamente alto o valor. E nós temos que ter uma contrapartida em termos de fiscalização e controle das nossas fronteiras, dos aeroportos, dos portos, para evitar que esse tipo de crime continue a ocorrer no Brasil. O deputado fala em penalidade, aquele policial falou em educação
das crianças, dos mais jovens, para criar uma consciência. São as duas coisas ou tem que acelerar mais de um lado ou de outro? Olha, são as duas coisas e mais uma outra questão também. Eu acho que toda a população tem que denunciar. Porque muitos sabem que existe o tráfico e se calam. Quem se cala compactua. Portanto, é fundamental de que as pessoas comecem a romper com esse silêncio. E o quanto é triste presenciar um tráfico dos bichinhos, quanto eles maltratam, não é? Quanto eles mutilam esses bichos. E o custo disso para o nosso país. Precisamos criar a cultura de preservação, a cultura de denunciar e não admitir que esse tráfico ainda esteja forte nos dias de hoje. Esse tráfico só perde para o tráfico de arma e o tráfico de droga. Pois é, a Amanda estava falando isso aqui antes da gente começar o jornal, fiquei surpresa com esse número, Alexandre. O número 40 milhões de muito dinheiro. Parece muita coisa. Mas enfim, acho que é um tanto de educação, tanto obviamente de punir, mas tem que também aumentar a probabilidade, que tem a ver com a proposta da MUNA, inclusive a parte das denúncias, mas tem que aumentar a probabilidade desse pessoal ser pego. Né? Porque assim, uma probabilidade pequena de ter uma pena de reclusão, de repente vale mais, continua sendo interessante tentar obter lá os 20, 30 mil euros por uma ararinha azul. Agora tem que começar a aumentar a chance do cara ser pego em várias situações, então envolve um trabalho de fiscalização de polícia. Ter uma atuação presente nas fronteiras, nas rodovias. Como falou o Trípoli ali. Olha, o governo anuncia o menor índice de desmatamento na Amazônia desde quando o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais começou a fazer a medição há 23 anos. Apesar disso, no ano passado, a região perdeu florestas equivalentes a 4 vezes o município de São Paulo. A área acompanhada pelo INPE, chamada de Amazônia Legal, abrange 9 estados da região norte. Do recorde de mais de 27 mil quilômetros quadrados desmatados em 2004, o registro veio caindo até chegar aos 6.418 quilômetros quadrados do ano passado. O estado que mais derruba florestas continua a ser o Pará, com 47% da devastação de 2011. Olha, a gente está aí às vésperas da Rio+20 e, assim, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham desses encontros que a gente tem para discutir? Socialmente é um negócio interessante, faz um carnaval grande, você acha que é resultados concretos, e bom, está fazendo de novo, né? O que aconteceu, vamos dizer, nos últimos 20 anos? Bom, teve alguma coisa, mas obviamente teria, acho que, acontecido independente de ter um encontro no Rio ou não. Então, acho que ajuda um pouco, assim, faz um carnaval, etc. Eu acho que não. Eu moro num bairro aqui na cidade de São Paulo e não tem coleta seletiva. As pessoas em casa separam os lixos e quando passa a coleta é uma coleta comum. Que mistura. Mistura tudo. Então, quer dizer, esses comportamentos ainda não foram incorporados. E isso precisa desde casa, desde a mamadeira. Porque a Rio+20 vira uma coisa assim, lá longe, não é? Será que eu que estou mal, assim, informada, envolvida? Porque, assim, parece que não chegou ainda até perto da população, as questões que são discutidas ali. Como você falou, quando você chega na seleção do lixo ali. No dia a dia, né? A gente presencia a falta de rede de esgoto, não é? Então, por exemplo, a situação, por exemplo, das enchentes. Que política de Estado nós temos para enfrentar essas situações de calamidade? Nas áreas de risco, que política de Estado nós temos para isso? Mas será que esses assuntos não podem ser, então, ganhar força na Rio+20? Faz o social, talvez tenha algum impacto, mas eu acho que o que interessa, talvez não é tanto fazer um evento, mas é uma coisa que seja feita persistentemente, não fique limitado, às vezes, faz uma vez no Rio, dali a 20 anos volta ao Rio. Na verdade, faltam resultados concretos. Você faz uma festa, todo mundo... E aí acabou a festa. Entendi, e você volta para o dia a dia. Quer dizer, o trabalho do dia a dia da formiguinha. Eu acho que é muito mais falta compromisso. Olha, há 25 anos, o seringueiro e líder ecológico Chico Mendes foi condecorado pela ONU com o Prêmio Global 500 em reconhecimento por sua luta em defesa da Amazônia. 2 anos depois, ele foi assassinado. O Cultura Retrô de hoje lembra Chico Mendes.
No final da década de 1970, Chico Mendes passou a liderar um movimento que organizava famílias de seringueiros. Com piquetes, eles tomavam o seringal para evitar o corte de árvores. Sua atuação provocou conflitos e ameaças. Nesta entrevista, ele conta quem o ameaçava. Darli Alves e Alvarino Alves são 2 irmãos. O governo brasileiro acabou desapropriando várias fazendas, entre elas a de Darli Alves da Silva e seu filho Darcy Alves Pereira, assassino de Chico Mendes. Mas o sonho de Chico Mendes não morreu. Em 1990, foi criada no Acre a primeira reserva extrativista do país. O Chico Mendes só faz a gente lembrar que tem outros defensores aí da terra, Rondônia, a gente tem Pará. Noticiado Pará, que estão falando que estão ameaçando, ameaçados, e o Estado não chega para proteger, não é? E isso está acontecendo. O que aconteceu com o Chico Mendes, hoje a freira não morreu há pouco tempo? Não, os funcionários do Ministério do Trabalho, lembra que foram pegos numa emboscada, eles estavam indo para verificar um trabalho escravo, não lembro exatamente, e foram pegos numa emboscada assim também. Pois é, então, nós precisamos criar a cultura de proteção, né? Quantas culturas, hein, que a gente precisa aqui. O Plano Nacional de Educação em tramitação no Congresso Nacional está gerando polêmica, principalmente quando prevê o atendimento de crianças portadoras de deficiências em salas de aula comuns. Denis tem 22 anos e está no último ano do ensino médio, mas ele não é um aluno qualquer. Uma meningite na infância deixou sequelas. Denis tem paralisia cerebral. A mãe o matriculou em uma escola regular, acreditando na inclusão, mas a escola e alguns professores tinham alguma barreira, tipo, não tinha adaptações corretas para estar aceitando eles, e os professores questionavam que eles não tinham curso preparatório para estar trabalhando com deficientes. A política de inclusão de crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência em escolas do ensino regular tem entrado na pauta do governo federal. Em 1998, havia 337 mil alunos de educação especial e apenas 13% estudavam em escolas regulares ou classes comuns. Hoje, dos 702 mil estudantes nessa condição, 69% frequentam a escola regular. Agora, a discussão é em torno da elaboração do Plano Nacional de Educação, que traça as metas educacionais para os próximos 10 anos. No texto original do Ministério da Educação, a meta 4 do Plano Nacional trazia a universalização do atendimento escolar aos estudantes com deficiência na rede regular de ensino. Porém, a Câmara dos Deputados fez uma alteração que abre a possibilidade para o atendimento fora do ensino regular. O Brasil ratificou, como emenda constitucional, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que proíbe expressamente a manutenção de sistemas segregados de educação. Portanto, as pessoas com deficiência devem ser integradas, devem ser atendidas nas escolas comuns. A discussão jurídica reacende antigas questões, como a preparação da escola e dos professores para receber esses alunos. Eles estão excluídos desse conhecimento por N razões, porque têm as suas limitações, mas poderiam não estar se eles tivessem um professor mais capacitado, numa sala mais digamos, adaptada a eles, para que eles pudessem, mesmo que fosse dentro da escola regular, ter momentos que fosse próprio para esses alunos. Independência foi o que conseguiu a Aline. Ela teve paralisia cerebral, mas conseguiu terminar o ensino básico em uma escola regular da rede pública. Hoje, ela trabalha com informática. Para mim foi bom lidar com pessoas, sabe? Vamos dizer assim, sem limitações. Para mim, hoje, eu acho que eu sou sem limitações em termos por causa disso, porque eu sempre vi as pessoas normais, estudando normal. Acho que isso me ajudou. E fica a pergunta, será que se a menina não tivesse tido a oportunidade de ter acesso a essa escola comum, ela estaria assim, não é? Não, eu acho importante sair do discurso da inclusão e ir para a prática. É fundamental que a criança tenha essa oportunidade da inclusão. Depois da família, o primeiro espaço é a escola. Agora, a questão é a escola diferenciada para elas ou não? Não, em que condições essa criança chega? Né? Como a diretora falou, a professora está capacitada
para receber, a escola está capacitada para receber essa criança? Em que situação essa criança fica numa sala de 40 alunos, não é? Então, eu não vejo que nós estamos preparados para isso. A minha experiência, eu vejo situações muito ruins em nome dessa inclusão. Não é? Que tipo de situação? A criança fica deslocada, as outras crianças não sabem conviver com essa criança, porque ela é diferente, não é? Então, não há um preparo para acolher, receber, integrar essa criança. Não só a criança, mas o grupo que está ali, que vai conviver com ela. Eu, quando fiz o meu primário, eu comecei a escrever com a esquerda. E eu vi quantos professores não estavam preparados, Polly. Naquela época, eu precisei fazer um ano a mais, porque eu escrevia com a esquerda. Sabe que isso aconteceu com meu irmão também? Ele foi obrigado a aprender a escrever com a direita. E eu também aprendi com a direita. E imagine o que era isso no meio daquele grupo de jovens, de crianças, não é? Quer dizer, guardadas as devidas proporções, aí nós estamos falando de... coisas bem mais graves, mas ainda assim, quer dizer... Do preparo do educador. Né, Olha, estudantes de universidades federais entram em confronto com a polícia na frente do Ministério da Educação em Brasília. Os estudantes queriam falar com o ministro Aloysio Mercadante e foram impedidos pela polícia. Houve empurra-empurra. Alguns estudantes encapuzados atiraram pedras contra a polícia e quebraram a porta de vidro do ministério. Mais cedo, professores de universidades federais em greve já haviam conversado com o ministro e foram informados que o governo vai reabrir as negociações. A Universidade Federal do ABC Paulista anunciou hoje a adesão à greve. Com isso, chega a 50 o número de universidades federais paradas. Os professores querem incorporação de gratificações e modificação no plano de carreira. A greve começou há 3 semanas e afeta mais de 1 milhão de alunos. Querem falar sobre as universidades, que já tem uma greve muito prolongada, não é? Muito, precisa. Existe aí uma animosidade dos estudantes, então no limite. Foram criadas também várias universidades federais, sim, mas nós estávamos lendo esses dias no jornal, então existe 200 mil livros que estão encaixotados em algumas, né? Ao invés de estar na biblioteca, criar a faculdade, criar uma universidade com um decreto é a coisa mais fácil do mundo, tudo que você precisa é papel e tinta, né? É alguém para assinar o negócio. Criar uma universidade de verdade é uma coisa um pouco mais complicada do que isso. A grande verdade é essa. Nós nos esforçamos em criar várias universidades de papel e muito pouco universidades de verdade. Aí você tem esse tipo de fenômeno. Agora, acho que também não é assim que se lida com isso. Quer dizer, sair no conflito com a polícia não parece o melhor jeito de lidar com o problema. Eu também acho que não dá, principalmente o ministro Mercadante, que foi da USP, né, é professor universitário, sabe a situação das universidades, né, a situação dos professores, dos educadores, dos alunos. Eu acho que ele devia de ter saído da sua sala e atendido o comando de greve. Ele vai fazer alguma coisa irrevogável em breve. Será devidamente revogado em seguida, né? É uma oportunidade de ouro aí para ele poder colocar os estudantes no lugar que eles merecem, tendo aula na sala de aula. Com certeza. A seguir, a maioria da população quer pena de morte e prisão perpétua em casos de estupro. E mais, CPI ouve detalhes da venda da casa do governador Marconi Perillo a Carlinhos Cachoeira.